Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos a mais uma aula de Direito da Criança e do Adolescente. O tema da aula de hoje é crimes cometidos contra criança e adolescente. Atenção, eu falei crimes cometidos contra eles e não por eles, porque tecnicamente criança e adolescente não cometem crimes. Afinal de contas, eles são inimputáveis nos termos da Constituição Federal, que no artigo 228 fala que eles são inimputáveis e sujeitos à sua legislação especial, que é o Estatuto da Criança e Adolescente que a gente está tratando agora. Então, alguns crimes cometidos contra eles por adultos, nós vamos tratar na aula de hoje. E eu gostaria, então, de dividir com vocês alguns slides aqui. Deixa eu voltar para a tela inicial. Então, vamos lá. A nossa aula do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, então, eles são alvo de vários crimes, né? Cometidos contra eles, aí, crianças e adolescentes. Uma pena, né? Então, esses crimes podem ser praticados por ação ou por omissão, quando um responsável se omite, né? Uma pessoa se omite, sabe, tendo conhecimento daquele crime. E esses crimes são de ação penal pública incondicionada. O que quer dizer? Que essa figura aí, ó, desse homem de terno, promotor de justiça, ele vai agir assim que tomar conhecimento desse crime, mesmo que a vítima não queira representar nem o seu responsável legal. Até porque o responsável legal é que pode ser a pessoa que está cometendo crime contra a criança e adolescente, não é mesmo? E ao Estatuto da Criança se aplica subsidiariamente o CPP e o Código Penal no que ele for omisso ou não disciplinar, por exemplo, os recursos, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro crime que trata aí nesse capítulo do Estatuto da Criança são crimes cometidos por dirigentes de hospitais, né? Ele tem que manter o registro das atividades envolvidas durante o parto, o atendimento àquela criança desde que nasce, o que a gente chama de proteção integral. Inclusive, enquanto nascituro, ele já é alvo de proteção do Estatuto da Criança e Adolescente. E aí, no momento da parturiente, ali do parto, né, ele tem que fornecer a essa mãe a declaração de nascimento, e, inclusive, se ele se esquecer, esse dirigente ou encarregado desse serviço, é um crime previsto na modalidade culposa. Claro, são crimes de menor potencial ofensivo, que isso significa a pena máxima aí é de 2 anos, esse cidadão será julgado no juizado especial criminal, mas com base nesse artigo aí do Estatuto da Criança e Adolescente. E a curiosidade, o prazo que esses registros das atividades, do que aconteceu no parto, tem que ficar armazenado é de 18 anos, é o que determina o artigo 10 do Estatuto. Se não mantiver esse registro pelo prazo de 18 anos, comete esse crime aí, punido tanto na forma dolosa, com a intenção, quanto na culposa, quando a gente age com negligência, imprudência e imperícia. Tudo bem? Também comete crime contra a criança e adolescente o médico, o enfermeiro ou o dirigente que deixar de identificar a criança, né, e a sua mãe corretamente, aí o parturiente. Olha aí que chique a pulseirinha agora do neonato, aí um QR Code, né? Então, tem que haver essa identificação para evitar justamente a troca de bebês. Também é um crime de menor potencial ofensivo, que vai ser julgado no juizado especial criminal e que também é punido na forma culposa, ou seja, mesmo que não tenha essa intenção, se esqueceu, alguma coisa do tipo. Atenção, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem previsões de crimes e também de infrações administrativas, né, que violem direitos das crianças e adolescentes. A diferença entre eles é que a infração administrativa, veja, ela é prevista, ela é punida com multa. A lei fala 23 salários de referência, leia-se, salários mínimos. Então, o crime, ele é punido com uma pena privativa de liberdade, detenção ou até reclusão, alguns crimes mais graves que nós veremos, ou a infração administrativa, ela é punida com multa. Então, não vai preso, mas está sujeito a essa multa em salários mínimos, tudo bem? Então, aqui no caso, um dirigente de escola, um médico, né, um professor de ensino fundamental, creche ou pré-escola, que deixar de comunicar suspeita, prestem bem atenção, a mera suspeita, um caso confirmado de maus tratos,
ele não comete crime, ele comete essa infração administrativa. Então, só para chamar a sua atenção que o Estatuto tem previsão de crimes e infrações administrativas. Olha essa aí, um outro exemplo de infração administrativa. Os hotéis, né, pensões congêneres, motel, que hospedarem criança e adolescente desacompanhado de seus pais ou sem autorização por escrito desses ou do juiz. Tudo bem? Se não tiver autorização, não pode hospedar. Então, viaje com seu filho, viaje com a certidão de nascimento para provar que você é o pai e a mãe, ou então com autorização judicial, se você não for o pai ou a mãe, porque o estabelecimento vai recusar, porque está sujeito a multa. É uma infração administrativa. Tudo bem? Outro crime interessante aí, contra a criança e adolescente, é quando eles são privados de sua liberdade sem que estejam em flagrante de ato infracional, que é o semelhante ao flagrante, um flagrante de crime para o adulto, né? Ou por ordem escrita do juiz, da autoridade judiciária. Então, só podem ser privados dessa liberdade nesses casos. E também comete esse mesmo crime quem faz a apreensão deles. Atenção, eles são apreendidos, não são presos. Presos são os adultos que cometem crime. Adolescentes que cometem ato infracional são apreendidos, sem observar as formalidades legais. Tem que ler lá o mandado, né? Falar do direito de permanecer calado e tudo mais. É igual a um adulto. Esse crime aí, para o adulto, é um abuso de autoridade. Mas ele está previsto aqui, em relação ao adolescente ou à criança, no Estatuto da Criança e Adolescente, com uma pena também de máxima de 2 anos. É um crime de menor potencial ofensivo, igualmente julgado nos juizados. Tudo bem? Então, olha lá, ó, a apreensão do adolescente, só se estiver em flagrante de ato infracional ou com um mandado de busca e apreensão do juiz. Atenção, não é mandado de prisão, esse é para os adultos. Criança e adolescente, mandado de busca e apreensão. Tudo bem? E depois que apreender a criança e adolescente, a autoridade policial também, né, o delegado, ele deve comunicar imediatamente o juiz. É a mesma coisa, tem essa mesma norma de proteção de garantia dos adultos, o Estatuto prevê para os adolescentes. Então, não há nenhum direito a mais um privilégio para o adolescente que já não tenha para qualquer um de nós adultos. Também é crime e de menor potencial ofensivo. Outro crime previsto... atenção, e esses crimes aí, eles estão sujeitos, o agente público está sujeito à perda do cargo, tudo bem? Em caso de reincidência. Apenas em caso de reincidência. Se o agente público cometeu mais de uma vez, ele está sujeito à perda do cargo. Então, cuidado, você que está prestando concurso, lutando muito para chegar lá, para não cometer um crime desse e perder seu valioso cargo, que tanto custou para conseguir, não é mesmo? Então, fica atento, essa foi uma introdução trazida pela Lei de Abuso de Autoridade, de 2019. Outro crime interessante é o de submeter criança e adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a um vexame ou constrangimento. Por quê? Criança e adolescente também tem direito à dignidade e ao respeito. Nesse crime aí, costuma incorrer também pais que brigam na frente de criança e adolescente, né? Então, a violência doméstica e familiar contra a mulher, na frente dos filhos, enseja a incursão também nesse crime do 232, porque está submetendo essa criança a um constrangimento. Interessante esse artigo aí do Estatuto da Criança, que é bastante amplo e pode ser aplicado em vários casos. A esse respeito, eu gostaria de compartilhar com você um vídeo em espanhol sobre as consequências da prática de violência doméstica e intrafamiliar na frente de crianças e adolescentes. Então, esse vídeo aí mostra como as crianças, elas copiam os nossos exemplos, né? Como é importante a gente manter perto deles. Vamos lá? Então, das nossas crianças e adolescentes, os nossos atos refletem, né? Então, esse vídeo chama a importância para a nossa
responsabilidade nesse sentido. Perfeito? Então, sigamos aí. Então, a importância dessa norma protetora do Estatuto da Criança para que as crianças não sejam submetidas a esse constrangimento, a esse vexame, não é mesmo? E olha uma curiosidade introduzida aí em 2018, que a condenação criminal do pai e da mãe, mesmo por crime cometido contra o seu cônjuge ou companheiro, contra o seu consorte, vai sujeitar a pena de reclusão, pode ensejar a destituição do poder familiar. Então, veja, se for um crime comum, vamos supor, um pai e uma mãe condenado por tráfico, por roubo ou por furto, não só por essa condenação, por isso apenas, não perde o poder familiar, tudo bem? Vamos considerar que não são crimes cometidos contra o filho, crimes comuns, do dia a dia, do cotidiano, que infelizmente vemos por aí. Mas crimes de violência doméstica cometido um contra o outro, feminicídio ou a tentativa, faz com que esse autor desse crime perca o poder familiar também sobre os filhos. Tudo bem? Ele será destituído. Então, muito interessante essa norma introduzida em 2018, fique de olho, que há, então, crime comum não destitui, não é motivo para destituir o poder familiar, mas contra alguém igualmente titular do mesmo poder familiar ou outro filho ou descendente está sujeito à perda do poder familiar. Então, fica ligado. E por que, né, a gente deve proteger as nossas crianças e adolescentes? Olha ali a briga na frente das crianças, olha ali o outro fugindo do cercadinho e a mãe dizendo igualzinho ao pai lá, ó, com a camisa, né? E aí, ó, o pai que bate no filho, que bate no irmão, que bate no gato, que maltrata, né? Então, olha aí, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? O problema é por que então nós deveríamos proteger e não dar um mau exemplo? Olha, o exemplo é importante, né? Para as nossas crianças, que são seres em formação. Então, o fumo, a depredação de patrimônio, jogar o lixo no chão, a indiferença por alguém necessitando de ajuda. Tudo isso que a gente faz é exemplo, os nossos filhos estão observando todo o tempo. Olha. Xingamento no trânsito, consumo excessivo de bebidas na frente. Os maus tratos animais, as agressões, a violência psicológico-moral, os gritos em casa. Então, a criança vê e a criança faz, deu o exemplo, né? Eles não veem apenas o que nós queremos que eles vejam, né? Então, que a gente dê o exemplo positivo dessa forma. Então, sigamos aí. Constitui crime também a autoridade competente, seja juiz, seja autoridade policial, de ordenar a imediata liberação do criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão. Às vezes não foi ele o autor do ato infracional, ou o ato que ele está cometendo não é descrito como crime ou contravenção, então não tem por que detê-lo, né? Também é um crime aí punido de menor potencial ofensivo. Descumprir sem nenhuma justificativa um prazo fixado nessa lei em benefício do adolescente privado de liberdade. Por exemplo, vimos que a internação sanção, né, a internação pena, como uma pena, entre aspas, prazo máximo dela é de 3 anos, ficar além desse prazo configura esse crime, sem justificativa. A internação sanção por descumprimento de alguma outra medida socioeducativa anteriormente imposta
essa daí perdura no prazo máximo de 3 meses, então descumprir esse prazo, ou da internação provisória de 45 dias. Se ficar internado mais do que esse tempo, está sujeito à autoridade a essa sanção aí desse crime contra o adolescente. Tudo bem? Embaraçar a ação de autoridade judiciária, do juiz, de membro do Conselho Tutelar, do Ministério Público, quando da fiscalização ou no exercício de alguma função ali, cumprimento do Estatuto da Criança, quem dificultar, embaraçar essa atuação também comete crime previsto no Estatuto, né? Subtrair a criança e adolescente, né? Com o fim de colocar em lar substituto em outra família, né? Um pouco diferente da subtração de incapazes do Código Penal, essa finalidade, esse fim específico, esse dolo específico para agir, ou mediante entregar o filho mediante pago ou recompensa. Entregar o filho em adoção, mesmo durante o parto, né? Ou antes de manifestar esse desejo, não é crime. O que interessa aí é mediante paga e recompensa, né? In natura ou favores, isso daí pode configurar esse crime. Tanto quem entrega o próprio filho quanto quem oferece. É punido também, a pena daí já é bem maior, vai até 6 anos ou 4 anos no segundo caso, e aí é julgado numa vara criminal comum. Tudo bem? Também enviar crianças para o exterior sem observar as formalidades legais, né, como no caso de uma adoção internacional, antes de concluir o processo, né? Então, também configura crime com a pena alta de 6 anos e se emprega uma fraude, violência ou grave ameaça, até 8 anos é a pena desse crime previsto no Estatuto. Venda de bebidas alcoólicas, né, a crianças e adolescentes, agora é crime previsto, antigamente era uma mera infração administrativa, mas desde 2015 já tem essa previsão, então nada de vender, ou mesmo oferecer gratuitamente, dá, né, enche o copinho, dá lá a tacinha de espumante para adolescente, lá na festa de 15 anos, não pode, pessoal, tem que ser com 0 álcool, tudo bem? E quem acha essa norma ruim ou impossível de ser praticada, só lembrar que lá nos Estados Unidos, em vários estados, é crime menor de 21 anos, né? Então, aqui, criança e adolescente, nada de fornecer, ministrar, entregar bebida alcoólica, mesmo que gratuitamente, tudo bem? É crime previsto contra ele aí no Estatuto. E, por fim, uma novidade que eu gostaria de falar com vocês nesse crime, né, é a possibilidade de infiltração de agentes de polícia na investigação de crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente. Então, o agente de polícia não é particular, ele pode ser infiltrado mediante autorização do juiz, previamente, porque a gente está falando de crimes que podem envolver organizações criminosas, né, internacionais. Então, é muito sério isso daí. Então, o delegado requer o MP e o juiz autoriza. E o prazo previsto é de 90 dias com sucessivas renovações, que não podem extrapolar 720 dias. Aproximadamente 2 anos é o prazo que pode durar essa infiltração do agente. Mas essa é uma novidade legislativa que a gente vai falar melhor no próximo vídeo, onde a gente vai tratar de crimes contra a dignidade sexual da criança e adolescente que estão previstos no Estatuto. Tudo bem? E, por fim, o policial que oculta sua identidade na internet para poder investigar melhor, colher elementos de autoria e materialidade, ele não comete crime, né? E ele tem que observar a finalidade do ato da infiltração dele. Se ele ultrapassar, praticar algum excesso, ele pode responder por isso. É o que diz o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, eu quero terminar com vocês com a frase de um poema bem bonito, bem mais completo do que essa frase que eu retirei da internet, que diz aí, ó: criança e adolescente são o futuro da nação. Quem não cuida da semente, perde toda a plantação. Então, cuidemos de nossas crianças e adolescentes, independente de serem nossos, do vínculo natural, biológico, mas de todos que nos cercam. Afinal de contas, é a nossa corresponsabilidade cuidar desses sujeitos de direito para que não percamos a nossa plantação. Um grande beijo para você e até a próxima aula. Tchau, tchau.